A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa é um programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece no que diz respeito às relações entre Angola e Estados Unidos da América, que seja Estado a Estado e do ponto de vista empresarial ou de negócios. E o programa tem a técnica de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo o prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Como sabe, o programa é emitido semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. Nesta edição, vamos contar a história de uma família de angolanos na diáspora, porque assim também podemos considerar que foram os primeiros descendentes de escravos angolanos a chegar aos Estados Unidos da América. Vamos falar sobre a família Tucker, que está cá no nosso país, a convite, naturalmente, da Presidência da República e que regressa às suas origens mais de 400 anos depois. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AmCham Angola. Hoje vamos começar com a história dos Tucker, que regressaram a Angola 400 anos depois do seu primeiro descendente ter chegado à Virgínia, nos Estados Unidos da América. A história do seu regresso começou em setembro
a quando da visita do presidente João Lourenço aos Estados Unidos. Toca-nos bastante, toca profundamente o nosso coração e por esta razão nós temos de estabelecer uma ligação mais próxima entre os nossos países africanos e a nossa diáspora, uma parte da qual encontra-se aqui nos Estados Unidos da América. Ouvíamos o Presidente da República, João Lourenço. O Presidente também explica qual é o objetivo deste convite. Acabei de convidar a família Tucker a visitar Angola para partilharem a sua experiência com o nosso arquivo nacional, com as nossas universidades, com as nossas comunidades. E pronto, hoje é esta família, amanhã serão outros. Muito bem, o Presidente João Lourenço explicando o objetivo do convite à família Tucker. Esta família foi recebida no aeroporto pelo nosso diretor executivo Neil Bresnin, a quem vamos de já saudar e agradecer a disponibilidade. Neil, muito bom dia, bem-vindo à Hora da AmCham e muito obrigado pela disponibilidade. Muito bom dia, obrigado por convidar-me ao programa. Neil, vamos começar por explicar esta questão da família Tucker. Eu sei que o Neil, enquanto diretor executivo da AmCham Angola, teve o prazer de os conhecer nos Estados Unidos, a quando da visita do presidente àquele país. Naturalmente, a AmCham estava a organizar um evento e durante este período surgiu o convite. Mas poderia, por favor, enquadrar a importância desta visita, porque é que ela aconteceu e que impacto poderá ter para Angola e para os quase 12 milhões de angolanos que são afro-americanos descendentes de Angola? Bom, primeiro precisamos dizer que, sim, durante a visita ao Smithsonian National Museum of African American History, o Museu Nacional de História Afro-Americana, onde o Sr. Presidente da República visitou em setembro, a família Tucker acompanhou o Sr. Presidente. E de aí a família Tucker foi convidada para vir para este lado do Atlântico. E aqui estão conosco aqui em Angola. Estamos muito felizes de ter esta família aqui. E nós, várias vezes, eu conheci eles também o mesmo dia no museu, em setembro, em Washington. Eu conheci eles e já tinha falado com eles várias vezes em algumas palestras nos quais participamos conjuntamente. E a verdade é que é uma honra ter a oportunidade de receber esta família no aeroporto e acompanhar um pouquinho a visita que eles estão a ter aqui em Angola. Agora, para responder à pergunta da importância da presença desta família, é que esta família Tucker já estudou o árvore familiar deles e já tem evidências desde que 1624, quando nasceu o Sr. William Tucker, que é documentado como o primeiro africano nascido na terra dos Estados Unidos, que agora é Estados Unidos, mas naquela altura em Virgínia. E assim, desde 1624, eles têm uma linhagem que são quase 400 anos de história. Isto quer dizer que a família Tucker viu e construiu e participou na história dos Estados Unidos quase 200 anos antes da própria fundação do país, que foi em 1776, que é o nosso dia de independência. Isso é muito o que o Joel comentou sobre 12 milhões de americanos de origem angolana. Nos Estados Unidos sempre temos os grupos definidos com hífen, ou seja, irlandês-americano, italiano-americano. E o africano-americano está a definir o continente na totalidade, mas sem especificar as regiões e os lugares específicos. Neste sentido, temos aqui esta semana esta família que é a primeira família angolana-americana. E isto é o que significa, isto é tão simbólico, não só simbólico, é significante em termos de como podemos rever a história de 400 anos, desde 1624 até hoje,
e entender a reunificação da família, por um lado, e tudo que aconteceu nesses 400 anos. Mas ainda mais importante é definir como vão ser os próximos 400 anos. E como falou, está calculado que 12 milhões de americanos são de origem angolana. É um número significativo que, de facto, nele pode estreitar a relação e os laços entre os dois países. Porque, como falou, há os italo-americanos e há restaurantes italianos em todos os Estados Unidos. Há também os irlandeses e até temos o St. Patrick. Agora, no caso de Angola, isso pode significar o regresso dos filhos angolanos ao país, quadros formados e com, naturalmente, conhecimento de como funciona os Estados Unidos e que podem ajudar Angola a melhorar e a estreitar ainda mais os laços com os Estados Unidos, quer a nível cultural, académico e mesmo comercial e de investimento. O que é que pensa que esta visita da família Tucker pode marcar? Será que marca o início desta melhoria e reaproximação entre Angola e os angolanos nos Estados Unidos? E muitos deles lá são médicos, atores, investidores e que podem vir ao país. Sim, é muito simbólico e é importante no sentido de que, como eu expliquei, a maioria dos americanos que definem-se de origem africana não sabem que são desta região específica, de Angola. Então, ainda que fossem 12 milhões de pessoas, estas pessoas hoje definem-se de origem africana em geral, em vez de especificamente desta região. Ou seja, não sabem que são angolanos. Sabem que potencialmente são, mas 1 de cada 4, ou seja, tem uma porcentagem de 25%. 25% que quer dizer, vamos pôr 4 americanos de origem africana numa sala, vamos dizer, Condoleezza Rice, Oprah Winfrey, LeBron James e Michael Jordan. Um destes 4 é de origem angolana, estatisticamente. Então, a probabilidade é alta. Mas como é que podemos ver isto? Bom, precisamos fazer pesquisas, precisamos fazer estudos, precisamos ter a colaboração das empresas de DNA, tipo Ancestry.com, também tem o 23andMe, 23Eu, 23andMe, que é a empresa. Também tem outras empresas que é AfricanAncestry.com. E ainda isto é uma parte, que é a parte assim da história e cultura, mas no outro lado da pesquisa de DNA tem a ver com farmacêuticos. Então, hoje, a população menos estudada em termos de DNA é a população africana. Então, muitas vezes, as próprias empresas farmacêuticas não têm a informação necessária de DNA para preparar os farmacêuticos de um jeito que vai alinhar-se com a DNA africana. Então, além do lado assim da história e cultural, temos grande oportunidade de aprofundar o tema farmacêutico, estudo biológico, estudo científico, para melhorar a própria população de origem africana. Muito bem. Naturalmente a AmCham está atenta. Quais são as expectativas da AmCham em relação a estes angolanos, americanos e naturalmente a esta família Tucker? O que é que se pode fazer? A pergunta deveria ser o que não podemos fazer. Não há limites. Se estamos a falar de 12 milhões de pessoas e também inspirar uma população que realmente gostaria de definir ou encontrar quais são as origens. Angola, Estados Unidos têm grande oportunidade de ajudar-se a descobrir as origens, por um lado. E esta boa vontade de tentar descobrir origens, os laços históricos, étnicos, genéticos e trajetórias em comum, faz que automaticamente os dois lados vão se interessar mais pelo outro lado. Vão interagir mais, vão fazer parcerias, vão fazer pesquisas, vão fazer empresas, vão fazer investimentos e, assim, os dois lados vão beneficiar. E olhando para a iniciativa do Presidente da República de os convidar, o que é que acha dessa iniciativa? Eu acho que
é uma iniciativa maravilhosa. O fato do Sr. Presidente visitar este museu em setembro foi um passo maravilhoso. Este museu é o museu número 1 dos Estados Unidos. Só abriu em 2016, com um investimento do que eu li, era de $1 bilhão, um investimento num museu. E como conseguiram estes fundos para o museu? Obviamente pelo lado público, uma parte. Mas a iniciativa foi inspirada também pelo lado privado. Porque para ter um lugar marcando a história dos afro-americanos, precisava de ter um museu com peso. $1 bilhão para um museu é um destino que quase não imaginável. Sobre $1 bilhão para um museu é difícil acreditar, mas fizeram e é o museu número 1 de todos os museus dos Estados Unidos. Isto quer dizer, o Smithsonian, também líder mundial em termos de pesquisa e desenvolvimento, também tem oportunidade para vir para este lado do Atlântico e investigar a história. E também deixar mais informações, mais conhecimento para este lado. Ou seja, trabalho não falta, oportunidade não falta. Só falta nós começar a realmente realizar esta grande oportunidade. Ouvíamos Neil Breslin, diretor executivo da AmCham Angola. Na próxima semana vamos trazer aqui, neste programa de rádio, a entrevista ao Tucker, saber mais sobre o futuro das atividades desta família em Angola e de que forma poderão contribuir para o país que viu nascer os seus descendentes. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Estamos ao final do ano e temos que agradecer todo o apoio que recebemos dos nossos membros, dos nossos parceiros, de nossos patrocinadores, que muitas vezes é o essencial. E em termos de tudo que fizemos este ano, estamos muito orgulhosos de nossa produção, de nossos eventos que fizemos. Estamos muito orgulhosos de tudo que fizemos, mas obviamente estamos muito animados e ser ainda mais ambiciosos com nossa agenda e sempre contar com nossos membros, que agradecemos muito o fato que recebemos todo o apoio, sabedoria, conhecimento deles e participação deles também. Os sponsors, como sempre, e todas as instituições que muitas vezes estão aí como parceiros e, obviamente, sem trabalhar conjuntamente com todas as entidades, pessoas, ministérios, empresas, membros, não poderíamos ter executado nem cumprido com quase nada. E agradecemos profundamente. Falou Neil Breslin, o diretor executivo da AmCham Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento
das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Por ora, vamos à retrospectiva do ano da rubrica Os Membros da AmCham. Este ano, ouvimos vários membros, mas selecionamos a representante da IBM e o representante da Deloitte, dois membros importantes da AmCham Angola, e que deram seu testemunho sobre a presença das AmChams no mundo. Vamos começar por ouvir Júlia de Carvalho. Muito bom dia, seja muito bem-vinda à edição da Hora da AmCham Angola. Bom dia, Joel. Obrigada pelo convite e bom dia a todos os nossos ouvintes. Nós é que agradecemos, é uma honra para nós tê-la como nossa convidada e, claro, ter a IBM como membro da nossa AmCham Angola, que, como se sabe, a AmCham torna possível este programa e várias atividades que ocorrem no nosso país. Júlia, vamos começar por olhar para aquilo que é a IBM. É uma empresa multinacional da área das tecnologias, mas gostávamos que, por favor, apresentasse essa empresa, quando surgiu, quanto tempo tem em Angola e o histórico da instituição que representa. A IBM, como disse bem, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. É uma empresa com mais de 100 anos, baseada nos Estados Unidos. Ela opera em mais de 180 países, tem cerca de 300 mil funcionários, portanto é uma empresa muito grande. Mas é uma empresa que também trabalha em África e especificamente em Angola também já há muitas décadas. Eu penso que poucas pessoas sabem isto e sempre que eu menciono ficam um pouco admiradas, porque o primeiro escritório da IBM abriu em Angola em 1961. O primeiro cliente que a IBM teve em Angola era os caminhos de ferro de Benguela. Depois, ao longo dos anos e depois com o intensificar da guerra civil, no início dos anos 90, a IBM fechou o escritório e ficou a trabalhar com parceiros locais aqui em Angola, com representantes, mas em 2010 acaba por voltar a abrir o escritório em Angola e tem estado aberto desde então, continuando da mesma a trabalhar com parceiros locais. Muito obrigado, Júlia Carvalho, ela que é a diretora-geral da IBM para Angola, mas também para outros países da África, como Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, da zona lusófona. E a base está cá em Angola. Conta-nos então que a presença da IBM, que já tem mais de 100 anos em Angola, data da década de 60. É uma empresa de tecnologias, mas de certeza que os vossos serviços evoluíram. Como é que começou esta história dos vossos serviços nas tecnologias? As tecnologias de hoje não são o que era antes, é só olhar para o tamanho das máquinas que se usam e para a velocidade que se podem fazer trabalhos que antes demoravam. Então estávamos que nos apresentasse o vosso portfólio de trabalhos, né? O que faz a IBM no mundo e em Angola, obviamente. Aquilo que a IBM faz no mundo também faz aqui em Angola. Nós temos áreas dentro da IBM e a IBM é uma sigla que quer dizer International Business Machines, que no seus primórdios começou como máquinas de negócio, sempre até máquinas de tipografar e tudo, e foi evoluindo depois para a parte dos computadores. E todos nós conhecemos as histórias daqueles grandes computadores da IBM que existiam na NASA e que possibilitaram as missões Apollo. Portanto, sempre foi uma empresa muito virada para o hardware. No entanto, ao longo das últimas décadas tem diversificado o seu portfólio. Hoje em dia nós continuamos a trabalhar na área do hardware, mas isto é o que toda a gente conhece da IBM, os mainframes, que são máquinas muito grandes. Portanto, nós não fazemos retalho, não vendemos computadores pessoais, laptops de retalho, nós vendemos máquinas grandes, servidores grandes para empresas, portanto, para o setor empresarial. E depois trabalhamos cada vez mais na área de software, mas também serviços e consultoria. Hoje em dia a estratégia da IBM está baseada em cloud, em hybrid cloud, a cloud híbrida, nuvem híbrida e inteligência artificial e análise de dados. Portanto, isto é a estratégia da IBM. Não somos hoje em dia aquilo que toda a gente se lembra quando se fala da IBM,
de hardware, de grandes máquinas. Sim, continuamos a trabalhar nessa área de grandes máquinas, mas cada vez mais na área de software, de nuvem, da cloud, todas estas áreas novas e que são muito pioneiras hoje em dia. Muito obrigado, Júlia Carvalho, a nossa convidada hoje. Ela é que é a diretora-geral da IBM para Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e que, como dissemos, está baseada em Angola. Conta-nos aqui histórias muito interessantes sobre a IBM. Já nos falou o facto da empresa estar em Angola desde a década de 60 e qual é o seu primeiro cliente. Também nos explicou quais são os serviços que tem hoje. Mas qual é, naturalmente, hoje o vosso volume de negócios no mundo? E pode falar em Angola ou mesmo por regiões. E, claro, quem são os vossos clientes hoje aqui no nosso país? Nós trabalhamos com todas as áreas do mercado, muito com a banca e inicialmente quando o escritório voltou a abrir em 2010 em Angola, muito direcionado para a área da banca, mas trabalhamos com o governo, transportes, petróleos, todas as áreas. Sempre que lá continuamos com uma base, um leque grande de empresas na área da banca. A empresa, a nível mundial, é uma empresa muito grande. Os resultados obtidos o ano passado, em número de valor de faturação, a IBM faturou cerca de 73 bilhões de dólares em 2020. O ano passado. Deste valor, a nossa região, uma forma geográfica grande, a Angola está inserida dentro da região da Europa, Médio Oriente e África. Destes 73 bilhões, esta região, Europa, Médio Oriente e África, representou 23 bilhões de faturação. Depois, dentro desta área, nós estamos englobados numa sub-área, que são os países da SADC, todos os países da SADC, que nós chamamos África Austral, tem um volume de negócios destes 23 bilhões e África, claro que dentro da Europa representa um volume maior. Aqui na região da SADC, desta África Austral, foi qualquer coisa como 300 milhões volume de faturação. Mas nós, mais do que interessar-nos a parte das vendas, e temos tido até um crescimento, principalmente aqui de Angola, é crescer com os nossos parceiros. E isso é uma coisa que para a IBM é muito importante, é quando trabalha nestes territórios também promover, dar competências aos nossos parceiros locais. A IBM não vende diretamente a clientes, vendemos sempre através de parceiros locais e temos vários parceiros neste território que também connosco crescem e cada vez têm mais pessoas a trabalhar com eles e a fazer investimentos, o que também nos apraz muito e ficamos muito satisfeitos com podemos contribuir também para a economia do país. Exatamente, Júlia. Falando em contribuir para a economia do país, há muita coisa linda que a IBM faz em Angola que muitas pessoas não sabem. Mas eu vou começar pela vossa inovação. Um dos vossos principais clientes falou na banca. Temos conhecimento que o Atlântico é dos bancos mais modernos em tecnologia. Tem aquelas máquinas de depósitos, etc, etc. E diz-se que a IBM está por trás, não só do Atlântico, como grande parte da banca no país, mas há muita inovação, há muita da vossa tecnologia utilizada na banca. Podia, por favor, explicar algumas delas só para familiarizar o cliente que já usa o vosso serviço indiretamente e nem sequer sabe, e naturalmente também depois aproveitar para falar um pouco do setor dos petróleos. Sabemos que foi um dos vossos principais clientes durante muito tempo. Como é que está? O que é que vocês têm estado a fazer? Só para dar uma visão geral aos nossos ouvintes sobre o vosso trabalho em Angola. Todas as áreas, não só na banca ou nos petróleos, hoje em dia aquilo que nós assistimos é a transformação digital. Todas as indústrias estão a passar por uma transformação digital, umas mais avançadas que outras, o que também não é de todo mau, até porque quem vem atrás pode aprender com os erros e com os sucessos do que os outros já fizeram. A banca é realmente uma indústria que já tem um grande desenvolvimento e todos os nossos clientes estão empenhados na transformação digital e aquilo que as pessoas hoje em dia tem quase por garantido, muito normal e que aqui em Angola não há tanto tempo, mas na Europa, nos Estados Unidos, outros locais do mundo já se faz há muito tempo, da banca online, com o nosso telemóvel, do nosso computador, fazemos todo o tipo de ações, transferências, movimentos, consultar saldos, tudo isso está sustentado por tecnologia. E claro que é preciso máquinas, é preciso hardware, mas também muita parte de software, de desenvolvimento e os bancos angolanos, eu conheço o mercado, não só o angolano aqui em África, devo dizer que os países de Angola, Moçambique também e Cabo Verde têm realmente sistemas muito avançados e têm projetos muito interessantes de transformação digital. Um dos exemplos é o BAI, mas não só, temos muitos outros clientes que realmente estão a desenvolver muito nesta área. Os petróleos, sendo uma outra área e se calhar ainda hoje muito direcionado para a parte de supply chain, para a parte da logística, também tem feito grandes desenvolvimentos. Essa indústria chegou um pouco mais tarde
ao jogo, vá lá, a transformação digital, mas também tem feito grandes investimentos, mas realmente hoje em dia aquilo que as pessoas já têm por normal, e aqui ajudou muito o Covid, porque quando todos ficámos sempre fechados em casa, começamos todos a pegar nos nossos telemóveis e a fazer compras no supermercado online, a encomendar comida, a trabalharmos de casa, tudo isto é sustentado na tecnologia e foi um salto, foi um grande empurrão para a transformação digital que se vem a falar há uns anos, nas indústrias, nas empresas, mas que realmente teve aqui uma altura que foi preciso evoluir muito rápido e dar resposta a muitas necessidades. E depois tudo o que vem atrás, por exemplo, a nível de cibersegurança, porque é preciso, estamos a trabalhar em casa, mas temos de trabalhar com segurança, os dados, as informações, tudo o que estamos a fazer, a parte analítica, inteligência artificial, machine learning, todas estas ferramentas, estas tecnologias estão a ser muito utilizadas, tudo aquilo que nós não pensamos muito como é que acontece, mas repararem um pouco. Quando o Joel vai ao seu telemóvel, procura qualquer coisa no Google, a partir daí começa a ver anúncios sobre isso que procurou e vê esses anúncios no Facebook, ou se no Facebook vai ver algumas coisas, começa a ver notícias sobre isso. Tudo isto é muito sustentado em algoritmos de inteligência artificial, que estão a ser muito desenvolvidos ultimamente. Portanto, dentro do mal que foi o Covid, realmente um avanço muito grande nestas tecnologias e como as empresas veem a necessidade e têm necessidade de ir atrás destas tecnologias para prestarem um melhor serviço aos seus clientes. De facto, já tínhamos falado aqui num programa anterior que enquanto outros setores estão a ser afetados fortemente de forma negativa pelo Covid, o setor das tecnologias, felizmente, vai aproveitando esta brecha e sendo um dos principais beneficiários. Que impacto teve o Covid nas vossas atividades? Se tivermos que comparar, por exemplo, 2019 e 2020. Houve mais receita, houve menos receita, teve tudo na mesma? Qual foi o impacto, efetivamente? Nem houve grande diferença. Vou dizer, por experiência própria, até que assim que viemos para casa trabalhar, na minha empresa e sei de outras empresas também da mesma área, ficámos todos com muito mais trabalho, porque de repente todos os clientes nos ligavam a dizer preciso disto, preciso daquilo, tenho as pessoas a trabalhar em casa, preciso de máquinas, preciso de todo tipo de aplicações. Portanto, tivemos muito mais trabalho. Até pode ser, e eu até percebo esta visão, mas nesta área das tecnologias a coisa correu bem, tem muito mais trabalho. Mas na realidade, nós também precisamos que os nossos clientes tenham sucesso. E o que nós também vimos é que temos muitos clientes, na parte dos clientes, também a tentar reduzir custos, a tentar ter outros tipos de tecnologia, mas também não incorrer em grandes custos e mesmo que façam grandes investimentos, a longo prazo, se eles também não conseguirem evoluir o seu negócio, também não poderão sustentar também a evolução. Mas houve realmente nível de trabalho, um crescimento enorme quando começou o Covid. Em termos de receita não foi assim tão visível, pelo menos na área da IBM. As empresas que se dedicam, por exemplo, que vendem portáteis, que tiveram muito mais vendas. Temos o exemplo, e que toda a gente sabe hoje em dia, reuniões de Zoom, de Microsoft Teams, portanto, agora não tenho de cor os valores, mas o crescimento de vendas da Microsoft nesta área do Teams foi enorme, porque realmente houve uma necessidade de toda a gente começar a usar estas tecnologias, estas plataformas. Ouvíamos Júlia de Carvalho, diretora-geral da IBM em Angola. Vamos agora ouvir certos da entrevista de José Barata, da Deloitte. Doutor José Barata, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso A Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Eu agradeço em nome da Deloitte e em meu nome pessoal a oportunidade que nos foi dada e o convite que muito nos honra de podermos estar a participar neste programa. Vamos tentar perceber o peso e o impacto da Deloitte, quer na economia angolana, a sua contribuição no país e também a nível internacional. Para percebermos esta questão e atingirmos o propósito dessa rubrica, deixar claro que a Deloitte é membro da AmCham e vamos começar com a pergunta que toda a gente vai se fazer logo à partida, né? Mas porquê a Deloitte, se é uma Câmara Americana, o que é que tem a ver a Deloitte com uma Câmara Americana? Bem, eu posso dar parte da resposta, é que para ser membro da AmCham têm que ser empresas com ligação aos Estados Unidos. E o Dr. Barata já nos vai agora explicar, então, que ligação é essa que a Deloitte tem aos Estados Unidos da América e que lhe permite naturalmente filiar-se à AmCham Angola, e quais são os objetivos e expectativas da Deloitte nesta associação? Ora bem, eu gostava de começar por referir que em 2020 a Deloitte celebrou 175 anos de vida a nível mundial. A Deloitte é um partnership, portanto
não é uma corporation, e eu à frente explicarei, ou tentarei explicar a diferença. Está presente neste momento em mais de 150 países. Temos cerca de 334 mil profissionais no mundo inteiro. Em Angola estamos presentes desde 1996, portanto há mais de 25 anos, e neste momento contamos com mais de 300 profissionais angolanos a trabalhar na Deloitte. A Deloitte é uma empresa de matriz americana, portanto que nasceu nos Estados Unidos. Existe um acordo que liga cada uma das empresas, digamos, à rede, aquilo que chamamos a rede mundial, que mantém os mesmos processos, os mesmos procedimentos, os mesmos controlos. E, portanto, existem, no fundo, uma forma de atuar adaptado a cada realidade, mas que tem subjacente os mesmos critérios de rigor e de qualidade que tentamos imprimir na nossa operação. Esta associação à AmCham, pois, resulta de forma perfeitamente natural, isto porque também aquilo que tentamos é projetar quer a imagem, quer, obviamente, os negócios de Angola no exterior. Muito bem, Dr. José Barata, obrigado por esta explicação. Ficamos a saber dos 175 anos da Deloitte a nível internacional e explicava exatamente que não é propriamente uma corporation. Explique isso, por favor. Ora bem, nos Estados Unidos, nos anos 20, 30 do século passado, o que fez surgir grande parte dos negócios, nomeadamente nas firmas de serviços profissionais, foi o partnership. E o partnership, quais são os moldes? Os moldes o capital é detido pelos trabalhadores, ou seja, uma pessoa externa à empresa não pode comprar capital. O capital é dada a oportunidade aos funcionários que, pelo seu desempenho e pela sua dedicação, em determinado momento da carreira, é-lhe dada a oportunidade de adquirir uma parcela do capital, que, quando atinge a idade de reforma ou se desvincula, tem que necessariamente vender este mesmo capital também à empresa. E todas as transações de capital são sempre feitas ao valor nominal, sem qualquer espécie de mais-valia. E, portanto, digamos que não há a figura de um acionista externo, não, o capital é detido pelos trabalhadores da empresa. E isto, no fundo, aquilo que faz é com que as pessoas tenham mais apego à empresa, e utilizando aqui uma linguagem que as pessoas percebem, as pessoas vestem mais a camisola porque estão a trabalhar para algo que no futuro pode ser seu e, portanto, o desígnio é sempre de quem entra tentar deixar algo melhor do que aquilo que encontrou. E, portanto, isto é uma coisa que potencia muito a nossa atividade, porque não estamos sujeitos à pressão de um acionista ou à pressão de mercados para ter que apresentar resultados ou para ter que estar preocupado com o preço da ação, digamos assim, não é? Exatamente, um modelo muito interessante e naturalmente que demanda a forte responsabilidade dos seus funcionários e parceiros. Estamos a dizer que os parceiros que têm efetivamente capital são os sócios séniores, não é? Portanto, digamos que em determinado passo da carreira, que normalmente ocorre ali ao fim de 15, 16 anos, as pessoas que pelo seu desempenho, de facto, acima da média, se tenham destacado, é-lhes dada a oportunidade de fazer parte do partnership e, portanto, de adquirir uma parcela do capital. Portanto, o capital é tido pelos partners a nível mundial. Muito bem, e no caso de Angola, tem partners, quantos partners tem e quais são as áreas? No caso aqui específico de Angola, eu gostava de referir o seguinte, portanto, nós neste momento, partners com a nacionalidade angolana, ainda só contamos com 3. Agora, eu gostava de referir que a Deloitte mantém uma aposta muito significativa em Angola, refazendo aqui o slogan de uma outra marca que eu não vou referir. Nós viemos para ficar, mantemos uma aposta muito significativa, quer no país,
quer nos angolanos. E, portanto, obviamente que fazer um partner não é uma coisa imediata. Nós tentamos e temos conseguido com sucesso recrutar os melhores, formá-los e retê-los. E estamos na iminência de poder dizer um número bastante mais confortável de partners exclusivamente angolanos, que no fundo era essa a pergunta que eu entendo que foi feita. No geral, Dr. Barata, quantos partners a Deloitte tem em Angola, para que áreas, independente da nacionalidade? Vamos ver, a resposta a essa pergunta não é uma resposta direta, isto porque existe um conjunto de áreas onde ainda temos que recorrer aos serviços de outras Deloitte, a firma portuguesa, mas não só, a firma inglesa também, e a firma francesa, consoante as especialidades, e que portanto, vêm trabalhar a Angola em tempo parcial e, portanto, não estão cá. Portanto, a resposta não é uma resposta direta. Agora, se me perguntar partners residentes, pois neste momento somos cerca de 8. Quais são as áreas de negócio? A Deloitte está organizada por indústrias e depois dentro de cada indústria por linha de serviço e as linhas de serviço que temos começando desde logo por auditoria, que é aquela que nos tornou mais conhecidos e é aquela que tem dado mais notoriedade e mais visibilidade, mas depois também temos consultoria, temos a área de aconselhamento fiscal, temos também aquilo que nós chamamos o Financial Advisory, que é no fundo o aconselhamento e o apoio em negócios e em transações específicas e também a área de outsourcing, que basicamente presta serviços na área de contabilidade e acessórias a empresas. Estas são basicamente as linhas de serviço que temos. Muito bem, e claro que a Deloitte, enquanto membro, uma das áreas de negócio está exposta na AmCham todas as segundas, quartas-feiras de cada mês, que é a área de petróleo e gás, né? Com o seu partner, Frederico Martins Correia, que também participa desta rubrica e mostra que é uma consultora transversal. É isso que é importante dizer aqui às empresas. Na área de consultoria, a Deloitte é transversal a todos os setores. Temos consultores na área de petróleo e gás e noutros setores, como disse, né? Nas diferentes indústrias. Nas diferentes indústrias. Oil and gas. Temos na área financeira também, temos na área que internacionalmente nós designamos de consumer, também na área de transportation e obviamente na área de governo, que também é uma área forte com quem trabalhamos em estreita colaboração em todas as geografias onde estamos e que acaba tendo sempre um peso muito relevante e nos Estados Unidos, por exemplo, a Deloitte tem colaborações muito antigas com o Estado americano ao mais alto nível. Muito bem. Aqui está feito o retrato da Deloitte no mundo e também em parte em Angola. Estamos aqui a falar com o partner da Deloitte para Angola, o Dr. José Barata, que nos está a dar a conhecer melhor este membro da AmCham Angola, que, como nos explica, é uma empresa que nasce nos Estados Unidos da América. Aliás, não é uma corporation, não é? É uma associação, faço aqui a correção com base no que nos explicou o Dr. José Barata. Dr. José Barata, agora olhando para o volume de negócio, qual é o volume de negócios da Deloitte em Angola e quais são naturalmente as expectativas desta empresa aqui no nosso país? A Deloitte, obviamente, que não está imune àquilo que acontece na economia. Não podemos ignorar o facto de Angola estar neste momento num programa de ajustamento com o FMI e todos sabemos que em programas de ajustamento, obviamente, que existe uma contração natural da atividade económica. No último ano fiscal, que o nosso ano fiscal não termina em 31 de dezembro, mas sim em 31 de maio, no último ano fiscal, a Deloitte faturou em Angola cerca de 20 milhões. Eu gostava de dizer que a nível global, já agora também, a Deloitte é o número 1 em termos de empresas de prestação
de serviços, seja qual for o indicador que seja escolhido. No último ano fiscal, a Deloitte, a nível mundial, faturou cerca de 47 bilhões de dólares e, portanto, quer seja o volume de faturação, quer seja o número de pessoas, a Deloitte temos o orgulho de ser líder na prestação de serviços profissionais. Muito bem, apesar da crise, não teve assim uma evolução. Tivemos uma contração. Quando me perguntou o número, eu disse-lhe o número aproximado, mas há uns anos atrás já foi superior. Nós temos a expectativa, naturalmente, de que estas coisas são cíclicas e acreditamos que vai melhorar e acreditamos que temos um futuro melhor pela frente. Exatamente. Doutor Barata, quantos trabalhadores tem a Deloitte Angola? São, neste momento, já supera os 300 angolanos. E mantemos uma aposta significativa. Portanto, nós todos os anos temos vindo a recrutar e que, aliás, tem sido público o número de profissionais que temos vindo a recrutar em cada ano. No último ano, apesar da pandemia, recrutámos 50 profissionais e para este ano o processo de recrutamento acompanha aqui o fim do ano letivo, que termina em junho, e, portanto, para setembro estamos a planear ter um contingente de novos colaboradores, porque, como digo, mantemos aqui uma aposta significativa no país e, portanto, vamos continuar a trabalhar no sentido de incrementar significativamente este número, porque acreditamos no país. Mas, Dr. José Barata, se tivéssemos que, muito sucintamente, explicar o impacto e em que níveis a Deloitte impacta a economia angolana, como é que nos poderia ajudar a fazer esse resumo? Ora bem, eu gostava de agradecer aqui a oportunidade e a pergunta também que me foi formulada. A nossa frase de apresentação, que está em todos os documentos formais da Deloitte a nível mundial, é criar um impacto relevante nas sociedades onde operamos. Make an impact that matters. Portanto, é exatamente criar um impacto relevante. Este impacto relevante é a todos os níveis. Portanto, obviamente, desde logo, pela nossa atividade com os nossos clientes, no apoio que damos, mas também um impacto com a sociedade em geral, não só na componente económica, porque essa é mais evidente, mas um impacto com a sociedade como um todo. E, portanto, quer no que se refere a programas de responsabilidade social, mas também na promoção de um conjunto de eventos que visam, no fundo, dar notoriedade ao país ou a um determinado setor e também no apoio direto que também fazemos, quer à promoção do ensino, quer também à ligação que tentamos estreitar com as universidades, de forma a também podermos ter acesso, obviamente, aos melhores candidatos. A este nível, eu gostava de referir que, em Angola, a Deloitte tem vindo a ter algumas iniciativas com maior visibilidade, talvez aquela que tenha mais visibilidade pela duração que tem. É um evento que já vai na 15ª edição, que levamos a cabo anualmente, o Banca em Análise. O Banca em Análise é um evento baseado na divulgação de um estudo que fazemos sobre o setor bancário, onde são divulgados e tornados públicos, digamos assim, os dados de cada um dos bancos e também a análise que fazemos de todo o setor. Este é aquele que tem maior visibilidade. No passado também levámos a cabo a iniciativa Os Prémios Sírios, que visavam, no fundo, premiar a excelência e premiar os melhores.
e que atualmente, também em função das condições, é uma iniciativa que está a ser objeto de reformulação e que a seu tempo será anunciado a forma como o iremos fazer. Eu gostava de dizer também que temos programas, obviamente, sociais, e nesta área do Covid, pois, sem estar a querer fazer publicidade, porque nestas coisas não se faz, mas fizemos um conjunto significativo de contribuições de cestas básicas de alimentos que distribuímos à população do distrito do Camama. Aquilo que tentamos é criar um impacto relevante a todos os níveis. Portanto, não só na promoção dos negócios, esse é evidente, mas temos um compromisso com o país que vai muito para além de meramente a componente transacional dos projetos. E, portanto, tentamos ter uma visão abrangente e tentamos que a nossa atividade impacte, de facto, no país e crie um impacto relevante, como é o nosso desígnio. Muito bem, Dr. José Barata, muito obrigado pela explicação do impacto da Deloitte na economia nos diferentes níveis e também aqui os vários eventos, né, o Fórum Banca em análise, também aqui a questão dos prémios sírios, que diz que estão em reformulação e em breve efetivamente vai explicar. E claro que o objetivo é ter um impacto cada vez mais relevante na economia e já tem notória a presença da Deloitte e podemos aqui citar o exemplo da Deloitte no contributo, por exemplo, a nível desta questão da avaliação da qualidade dos ativos, que os bancos ficaram muito afetados e precisaram de muito suporte de conhecimento especializado. A Deloitte traz conhecimento especializado em diferentes áreas, em diferentes setores e deu um suporte à banca, tanto na questão da avaliação dos ativos, né, da banca, e também na questão das imparidades que vão tendo por causa dessa questão do downgrade do rating do país, questões técnicas, questões difíceis e que a Deloitte vai dando apoio. Que comentário fazer destas situações e de que forma a Deloitte apoiou a banca nesses aspectos que mencionamos? Ora bem, obviamente que o setor financeiro acaba sendo um reflexo da economia e o setor financeiro em Angola, dentro do programa de assistência do FMI, dentro também dos acordos de assistência celebrados, pois foi acordado que seria feita uma análise da qualidade de ativos, como teve a oportunidade de referir, para efeitos do programa de assistência. A Deloitte atuou aqui como consultor do BNA para efeitos também de reporte ao próprio FMI de todas as conclusões da análise efetuada e atuámos não só, portanto, na análise de tratamento da informação, mas também apoiámos na definição dos critérios a usar para levar a cabo este exercício. Obviamente que o setor financeiro depara-se com um conjunto relevante de desafios, tem que levar pela frente e talvez o maior desafio seja o facto de que os bancos têm que, de facto, repensar um pouco o seu modelo de negócio para poderem estar mais próximos das populações a que se destinam e não tão circunscritos aqui a este meio ao casco mais urbano, a servir os mesmos clientes, as mesmas operações e de facto têm que diversificar e estar mais junto das populações que necessitam de serviços bancários. Os bancos também, necessariamente fruto daquilo que têm sido as evoluções na indústria sentida a nível mundial e que se fazem refletir também em Angola, os bancos terão que fazer investimentos significativos, quer na área tecnológica, por forma a que a qualidade do serviço prestado possa sofrer incrementos significativos, mas também a nível da formação dos seus quadros, que também é algo de muito relevante, porque obviamente a atividade bancária, como em tudo, assenta sempre em pessoas. E, portanto, a capacitação das pessoas é algo de muito importante para que o negócio possa ser levado a cabo.
ouvíamos a entrevista de José Barata da Deloitte e, como prometido, na próxima edição vamos contar toda a história e da visita do Stacker ao nosso país e, naturalmente, o que vai ser feito nos próximos tempos para manter a relação entre o Stacker e Angola e que outras famílias poderão vir a seguir. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5